Queridas irmãs e queridos irmãos, a mensagem a seguir é uma leitura do prefácio do livro de Franco Predieri, A Minha Vida Paranormal, O Além Fala Comigo. O livro nasceu do desejo pessoal do autor de compartilhar sua relação íntima e fé inabalável com a dimensão espiritual que o acompanha desde a infância. O autor não tem pretensões literárias, mas sentiu uma crescente necessidade de deixar um registro de suas experiências pessoais inusitadas. Antes de iniciar a leitura do livro, o autor gostaria de apresentar o prefácio aos leitores com um breve vídeo que resume sua experiência espiritual, que se intensificou ao longo de sua vida. Quem desejar ler o livro, traduzido para o português, pode visitar o site www.graziemildio.it, onde encontrará o link para leitura e download gratuitamente. A Minha Vida Paranormal, o Além Fala Comigo. Queridas irmãs e irmãos, por que este título? Toda a minha vida foi marcada por acontecimentos extraordinários, incomuns, muitas vezes inexplicáveis com racionalidade. Consegui encontrar as explicações através dos caminhos que têm suas raízes naquele mundo desconhecido que gosto de definir fé. Porém, para mim, falar de vida após a morte, de Deus e dos santos é muito difícil e exigente, porque errar não é permitido. No entanto, no auge da minha presunção, atrevo-me a dizer: o além está já entre nós, aqui e agora, e podemos nos comunicar. Após muitos anos de sofrimento físico, solidão, dificuldades de todos os tipos, tive a oportunidade de conhecer um carismático excepcional, o padre Dom Ângelo Fantoni, que cuidou de mim, infundindo-me nova vida e novas esperanças. Eu era muito jovem na época, afligido por uma grave doença, mas ele, graças ao seu prodigioso carisma, infundiu-me uma nova força vital e uma esperança inabalável. Após sua transição para o além da vida, como já tinha me anunciado, ele continuou a falar e a se manifestar em modo amigável comigo, fazendo com que eu não me sentisse sozinho. Posso entender que para muitos leitores seja difícil acreditar completamente em minhas palavras, pois elas parecem entrar em conflito, mas apenas aparentemente, com a lógica e o bom senso. No entanto, é o próprio Nosso Senhor a ser o mais ilógico de todos. Ele escolhe nascer homem neste pequeno planeta chamado Terra e encarnar-se no ventre de uma humilde donzela. Ele, o Rei dos Reis, viveu na total pobreza e ofereceu a própria vida em favor da nossa humanidade. Sempre fui particularmente devoto à nossa querida Mãe Celeste, de quem creio, e com razão, ter recebido incríveis graças. Uma delas, talvez a mais importante de todas, foi quando, com apenas 3 anos de idade, ela salvou-me de um afogamento. Conto resumidamente o acontecido, que me foi relatado diversas vezes por minha mãe, sempre com a mesma emoção. Era o ano de 1950 e eu tinha pouco mais de 3 anos. Com toda a minha família, estávamos fazendo uma excursão em Molino del Pallone, uma pequena e agradável aldeia na província de Bolonha. Estava brincando sozinho na margem do rio Reno, com pequenos patinhos de madeira, quando, na tentativa de recuperar um patinho que tinha sido levado pelas águas, caí no rio. Por sorte, uma garotinha notou que meu boné estava flutuando sobre as águas, o que foi suficiente para dar o alarme.
Eu também estava flutuando sobre as águas, mas perto do meu boné. Parecia estar morto, sem nenhum sinal de vida. Meu pai se jogou no rio e, depois de muitos esforços, conseguiu me trazer de volta à margem. Apesar de seu desespero e dos gritos terrorizados de minha mãe, ele praticou-me a respiração boca a boca. Passaram-se intermináveis minutos. De repente, milagrosamente, me recuperei, fazendo com que meus pais e os demais presentes que tinham presenciado o ocorrido dessem um grande suspiro de alívio. As minhas primeiras palavras foram: "Mamãe, foi Nossa Senhora que me salvou." Claro, é muito estranho que uma criança de apenas 3 anos pudesse fazer tal afirmação. Também porque, à luz dos acontecimentos que posteriormente caracterizaram a minha vida, acredito que contei com a ajuda da Mãe Celestial. Me ajudou diversas vezes, segurando-me com suas mãos pródigas e maternais. Crescendo e tornando-me adolescente, experimentei sensações às quais não sabia dar explicações racionais. Sim, tive uma infância como tantos outros. Gostava de brincar, divertir, sem por isso descuidar da escola, e me formei contábil. No entanto, às vezes eu tinha previsões. Eu os via e sentia, com certeza, acontecimentos a respeito de mim, seja de pessoas conhecidas. E ainda assim, eu não sabia como explicar essas sensações, mesmo quando falava com a minha então namorada. Infelizmente, previ acontecimentos que aconteceriam comigo mesmo. Entre estes, previ a minha própria doença, o consequente abandono da minha namorada e o providencial encontro salvador com uma pessoa excepcional. Então, ocorreu tudo exatamente como previsto, como se estivesse escrito em um livro já lido. Porque eu tinha essas previsões, só Deus sabe. Também um encontro salvador com aquela pessoa excepcional, que aconteceu no dia 9 de dezembro de 1971. E a coincidência fez com que eu o conhecesse no dia do meu 25º aniversário. Era um sacerdote rural, párroco de Verniana, na província de Arezzo, eloquentemente apelidado como o sacerdote dos milagres. Enfermos de todos os lugares corriam a ele para beneficiar do dom que Dom Ângelo possuía, um verdadeiro carisma divino, do qual eu mesmo pude beneficiar. Daquele dia distante, nasceu entre ele e eu uma sólida amizade que hoje transcende das barreiras do tempo e do espaço, um sentimento de estima e confiança, de reconhecimento e gratidão, emoções que florescem do fundo do coração e que se manifestam quando a alma tem consciência de estar diante de um verdadeiro homem de Deus. Obrigado, Dom Ângelo, e obrigado mais uma vez às suas pródigas inspirações que me permitiram de fundar uma associação que quis intitular de Grazie mio Dio, justamente para reiterar meu perene agradecimento àquele que um dia se dignou indicar-me o caminho a seguir. No site, com o mesmo nome, publiquei então numerosos testemunhos, ajudados por muitos amigos e pelo generoso apoio de Elisabetta, colhendo assim os frutos de vários anos de intensa atividade associativa. Aproveito aqui para indicar a leitura de outro meu livro intitulado Grazie Don Angelo, Istituto Editoriale e Poligrafici Internazionali, Pisa, Roma, 1999, que ainda pode ser lido e baixado gratuitamente no site da minha associação www.graziemiodio.org.
Iti. Espero sinceramente que estas minhas palavras, pensamentos, mensagens recebidas por bondade do céu possam aquecer o coração daqueles que se sentem sozinhos e talvez abandonados e que estão sentindo hoje o mesmo que senti há muito tempo. Gostaria que chegassem aos ouvidos, talvez, daquele moribundo que está sobrecarregado pelas palavras de um médico derrotado, ou padre que, na minha opinião, na maioria das vezes, joga lenha na fogueira. Por favor, respeitemos a morte, respeitemos quem está sofrendo. Desejo sinalizar que, embora os artigos que se seguem a esta apresentação já tenham em parte sido publicados no mencionado site, no entanto, para uma maior difusão, optei escrever este livro para que essas mensagens possam abranger um público mais amplo de leitores. O que mais posso dizer? Eu te quero bem. Ore por mim e garanto que orarei por você. Franco Predieri.